Boa tarde. Eu vou falar sobre BI sem Java. Bom, quem sou eu? Aqui está meu Twitter. Quem quiser mandar pergunta, qualquer coisa, falar sobre tecnologia, eu estou aí para falar. Eu sou pai e moro aqui em São Paulo. Trabalho em um site, na verdade eu tenho um site de conteúdo adulto, que é esse site. Hoje ele tem média de 55 milhões de page views dias. Eu acredito que isso seja bastante. Bom, eu gosto muito de open source e ultimamente tenho contribuído bastante. Então, aqui estão alguns projetos que eu já contribuí. Borel, que é um framework Python. CentOS, eu já fui committer do kernel do CentOS. Clone, React, MongoDB, entre outros. Aqui tem meu GitHub, que fala muito mais de mim do que eu mesmo falando. Bom, só para mim ter uma ideia, quem sabe o que é business inteligente? Tá. Quem já trabalha com isso atualmente, ou pensa em trabalhar e já conhece um pouco da área? Legal, legal. Vamos lá. Bom, tem esse cara, Luiz Camará, da Infobuild Brasil, que ele fala um pouquinho o que é business inteligente. Então ele fala o quê? Que business inteligente não se compra numa caixinha. Então não adianta vir uma empresa para você falar, não, eu te implemento um sistema de business inteligente, sendo que a sua empresa não tem dados. Então, sem isso, sem dados da sua empresa, sem dados do seu projeto, não adianta você pagar milhões e milhões no software de business inteligente que não vai adiantar nada. Você não vai ter nada para minerar, não vai ter nada para visualizar do que acontece do seu cenário. Bom, o Wikipedia não tem uma explicação muito diferente. Ele segue o mesmo caminho e ele te pede o sistema de business inteligente, enfim, ele vai te pedir informação para ser consumido, para você gerar o relatório para o seu diretor, enfim. Ou seja, com isso tudo eu cheguei a um consenso que business inteligente é transformação de dados e você monta uma visualização para alguém operar. Como que funciona um sistema de business inteligente? Sistema de BI. Bom, você vai tirar o dado de algum lugar, não importa de onde é um banco relacional, é um API REST, enfim, de onde for. Você vai passar por um ETL. O que é um ETL? Um transformador de dados. Então eu quero, sei lá, eu estou trazendo de um banco relacional um campo datetime e eu quero converter ele para date antes de jogar para o meu banco. Então isso é transformado no ETL. Eu jogo dentro de um data warehouse e depois é visualizado um Cubolab, onde você consegue pegar qualquer coisa, mesclar com qualquer coisa e te dar um resultado que você espera. Bom, mas hoje solução de mercado, a gente vê muito em Java, né? Mas por que só Java? Será que outra tecnologia não é capaz de ter uma implementação de um sistema de BI? Java realmente é uma puta linguagem legal, só que existem outras tecnologias bacanas também. Bom, será que Java é legal? Isso eu não preciso falar para vocês. Eu acho que cada um tem na sua cabeça se gosta ou não de Java. Eu particularmente não mexi muito com Java, só quando estava na faculdade, e eu achava um pouco verboso. Eu acredito que não mudou muito, que continua sendo assim. Mas é uma ótima linguagem. Não, eu não acho Java tão legal, mas, enfim, cada um sabe o que tem em casa. Bom, então respondendo o porquê que BI, a maioria dos softwares de BI é escrito em Java, é porque eu tenho um mundo corporativo. Então, geralmente, uma empresa grande, ela está usando Java. Empresa tem dinheiro, consegue financiar um projeto. Então, eu acredito que boa parte dos projetos de BI vem daqui. Um mundo corporativo que tem muito dado e precisa processar esses dados de alguma forma.
eles têm dinheiro, eles conseguem financiar qualquer projeto. Como eu estou usando Java, porque eu não vou financiar projeto em Java, sendo que meu time interno consegue usar. Bom, alguns projetos escritos em Java, e algum desses eu uso dentro do projeto que eu vou apresentar para vocês também, que é em Java. Bom, Hadoop é um puta banco de dados, não sei dizer se é um banco de dados, mas enfim, é um puta projeto legal. HBase, Elasticsearch e Cassandra. Todos que estão aqui são escritos em Java. E todos são muito bons. Eu não tenho nada que falar mal de nenhum projeto daqui. Já usei 3 projetos daqui, o Hadoop, Elasticsearch e Cassandra. E eles atenderam perfeitamente bem meu projeto. Então eu não estou aqui para falar mal de Java, porque Java eu uso também. Indiretamente, mas uso. Bom, alguns projetos de BI escrito em Java, né? A gente tem o Tibico, Spargo BI, Kanami e o Pentaho. Eu acredito que o Pentaho, boa parte já escutou falar, não sei se brincou, mas enfim, desses todos, o Pentaho eu acredito que seja o mais conhecido. Não sei se o mais usado, mas o mais conhecido por ele ser open source também. Bom, essa palestra eu dei na Python Brasil também, então por isso que tem esse slide. Então aqui já fala um pouquinho do que a gente vai falar, da historinha que eu vou contar e do que eu vou mostrar aí, que o software é escrito em Python. Bom, então no final do ano passado, 2013, contextualizando, né? Eu trabalho com CMS há muito tempo, prestava consultoria para o governo em Plone, que é um CMS escrito em Python. É um mercado muito legal, mas eu vejo que tem uma certa limitação. Quando você já brincou de escalar servidor, de implementar coisas novas dentro, você fica meio limitado em aprender coisas novas. Ah, vou brincar aqui de recomendar alguma coisa, usando Erlang, usando Scikit-learn, no caso de Python. Só que, bom, beleza, eu cansei desse mercado. Eu achei que, para mim, chegou o ponto final. E fui procurar outra coisa no mercado. Bom, eu tinha um conhecido que é diretor da empresa Up Cosméticos. Up Essência é uma empresa de cosmético. E lá eles queriam implementar Pentaho. Até então eu não conhecia nada de Pentaho. E, para mim, BI era simplesmente um relatório. Sendo que eu estava totalmente enganado. Bom, assumi a vaga para aprender Pentaho. A ideia era o quê? Eu aprender como funciona o Pentaho, chegar para um cara que manja muito de banco de dados interno deles e explicar como que ele vai colocar as queries SQL, como ele traz os dados do banco dele para dentro do Pentaho e fazer a mágica acontecer. Ir lá para o diretor e apresentar um dashboard com relatório cheio de firulas. Bom, para mim Pentaho é um negócio muito fácil, é um software, cara. Quem não sabe mexer com software? Se eu não sei, eu vou clicar e beleza, aprendi. Só que começou pelo meu erro. Pensei que Pentaho era um software. Não, Pentaho não é um software. Ele é uma suíte de software. Então eu tenho que instalar 3 softwares para mim conseguir fazer o que eu queria. Até aprender isso daí passou 15 dias. Porque eu ficava procurando o software Pentaho e não achava nada que funcionava. E outra, que ele é em Java. E Java para mim só sei rodar Java C e o nome do software. E para rodar esse cara aí você tinha que passar uma porrada de parâmetro que eu tive que estudar. Bom, legal. Depois de 1 mês e meio, quase 2 meses, cheguei para o diretor de tecnologia e comentei que o Pentaho não ia atender a necessidade dele. Porque o cara só manjava de SQL. Para mexer no Pentaho, ele iria conseguir mexer. Só que iria começar a entregar resultado daqui mais ou menos 6 meses. Por quê? Essa pessoa teria que manjar muito de JavaScript, CSS, e não é só jQuery. Tem que manjar muito de JavaScript. E tinha que manjar do que ele já sabia. Então, eu estimei mais ou menos daqui 6 meses esse cara consegue fazer alguma coisa decente em JavaScript e mostrar um relatório decente com CSS. Bom, e isso foi um choque dentro da empresa, né? Porra, eu estou pagando o salário do Avelino, que não é um salário barato,
e o cara veio falar que o Pentaho não vai atender, isso pode ser um problema, né? Bom, como eu trabalho muito, eu contribuo muito com open source, no meio do estudo do Pentaho, o próprio diretor da empresa me apresentou esse cara aqui, que é uma biblioteca em Python, mantida pela PyData, que é a mesma empresa, mesma organização que mantém o NumPy, SciPy e uma porrada de software de processamento matemático. Bom, comecei a brincar com esse cara. E depois, mais ou menos de 2 noites, sem dormir e depois indo para o trabalho, eu peguei a base de teste deles, que era mais ou menos 200 GB a base de teste, e comecei a brincar com esse cara. Praticamente eu fiz um script shell, eu importava tudo para dentro desse cara, e eu conseguia fazer filtro de tudo que eu queria com o que eu queria. Bom, para mim que era leigo em BI, estou com o BI pronto, é só fazer uma interface web, e o diretor está vendo os dados que ele quer. Mal sabia eu no ninho que eu estava me enfiando. Bom, então, como eu comentei que eu mexia muito com open source, esses scripts, assim que começou a nascer, já estava dentro desse repositório. Veio um nome bonito, que eu achei que seria legal o projeto, e não tinha logo, era só o nome. Coloquei no GitHub, Avelino/Mine, e começou meia dúzia de scripts lá, e eu pegava do banco relacional, jogava para dentro do Panda, filtrava com o que eu queria e bacana. Estava funcionando. Bom, então ele nasceu com o quê? Depois de mais ou menos 2 meses de trabalho, né? Eu conseguia fazer uma entrada de dados para dentro do banco, isso puxando só de banco relacional. Nesse tempo, a necessidade da empresa era tirar dados do MySQL, colocar dentro desse visualizador de dados e o diretor fazer o filtro que ele quiser. Só que a mesma empresa usa um software da TOTOS, que é um CRM. Então, ele também queria trazer dados do SQL Server. Bom, bacana. Então, com a lib SQL Alchemy, que é uma lib de Python, eu conseguiria fazer tudo isso. Trazer os dados de um banco e do outro, só ficava a parte de fazer merge desses dados. Aí a gente implementou, em 3 meses de trabalho também, criação de Cubolap. Então eu consigo trazer dados de um banco, trazer dados de outro, e depois fazer esses 2 dados conversar. Fazer um merge de cubo ou um join de cubo, enfim, depende do que você quer. Então, ou seja, eu tinha o cenário que tinha que atender isso, que era trazer dados do MySQL, trazer dados do SQL Server e juntar os dois com o inner join. Só que é bancos diferentes e os bancos não se conversam. Então, o Panda me dava alternativa para fazer isso. Um dos recursos do sistema que precisou foi um agendador. Então, eu preciso que de X em X tempo, o meu sistema sozinho vai dentro do banco de dados, consome os dados que estão lá e me importa para dentro do sistema de novo. O porquê? Porque o gerente de venda quer saber o que está vendendo nesse exato momento. Ah, você vai ter um delay. Tudo bem, eu tenho um delay de 1, 2 minutos, mas ele tem o dado real do que está vendendo. E a gente criou esse esquema de agendador. E eu preciso de um esquema de renderizador. Eu preciso mostrar os dados na tela. Não adianta eu pegar, jogar para dentro de um Elasticsearch, que é o que a gente usa aqui por trás, um dos bancos que a gente usa aqui por trás, e o cara abrir lá uma view do Elasticsearch. Não adianta isso. Então, a gente criou um sistema de renderizador, que eu passo... Você cria uma classe padrão, essa classe vai receber meia dúzia de dados, e você monta um JavaScript renderizando do jeito que você quer, ou um HTML, ou o que você quiser, um mapa, você já consegue fazer. Bom, beleza, então eu tenho os gráficos isolados, só que eu preciso de dashboard. Preciso agrupar esses gráficos, essas tabelas, em um lugar só, para que, sei lá, o gerente de marketing
veja tudo numa página só o que ele quer. E aonde ele quiser aplicar filtro, ele consiga. Então a gente criou esse conceito de dashboard que veio lá do Pentaho que eu estudei. A gente tem um esquema de agrupador de dashboard. Eu não quero fazer um dashboard com 300 gráficos. Eu posso fazer, sei lá, um dashboard que tem dados que eu quero ver junto, eu crio um dashboard. E depois eu agrupo esses dashboards dentro de um grupo de dashboard. E dou permissão para o usuário que vai ver esses dados no grupo de dashboard. Bom, legal. Só que eu quero importar dados. E antes a gente estava fazendo, terminou uma query SQL, processa outra, terminou outra, processa outra. E isso é um grande problema, né? Porque se eu tenho query que demora meia hora para processar, eu tenho delay naquele que roda de 1 em 1 minuto. Como que eu faço? Que beleza, hein? Calma aí. Bom, então uma query ele poderia encavalar a outra. O que foi feito? Um sistema de processamento assíncrono para não ter uma coisa encavalando a outra. Lembra que a gente está usando Python. Python tem JIT. Isso pode ser um problema. Porque, na verdade, a gente tem threads, mas não tem threads do jeito que Java trabalha com thread. Assíncrono em Python é callback. Gerenciar um callback é muito fácil. Agora, gerenciar callbacks dinâmico, que eu posso ter 3.000 queries processando ao mesmo tempo, e se uma delas para, eu teria que debugar para entender o que aconteceu. Então, começou o trabalho a não ficar tão fácil. E nesse meio tempo surgiu permissão de usuário, então eu posso dar permissão para um usuário acessar a aplicação e ver um relatório dentro de um dashboard, ou ver o dashboard inteiro, ou ver 2 elementos, 2 gráficos do dashboard. E, como o software era open source, ele nasceu em inglês. Bom, o diretor não manjava nada de inglês. E a gente tinha que mostrar o negócio para o diretor. Bom, tivemos que implementar aí 18N. Hoje funciona em inglês e português. Bom, mas por que criar um projeto novo, né? Caraca, existe Pentaho no mercado. Bom, por que criar um projeto novo? Quando eu vi o jeito que o Pentaho trabalhava e a curva de aprendizado que eu tinha para montar um simples renderizador de dados, que até então a empresa não precisava de um BI. Ela precisava de um gerador de relatório. Então, a curva de aprendizado que eu tive, que eu passei 1 mês e meio, quase 2 meses, estudando o Pentaho, outras pessoas também teriam que passar. Então eu vi uma oportunidade de mercado para o pessoal open source, que esse software OpenMine poderia servir bem. E, bom, começou o projeto. Nesse tempo aí, o projeto começou comigo, mexendo em código Python, lá, meia dúzia de código Python, e eu comecei a printar as coisas na tela só em tabela. Só que o diretor não quer ver tabela, né? Então, surgiu magicamente um cara de JavaScript e um cara de HTML. A gente usou template pronto, de graça, para ficar mais rápido o desenvolvimento, a gente conseguia entregar qualquer coisa. Qualquer coisa não, um software bacana para a pessoa ver. E o pessoal de JavaScript, hoje o que é o OpenMine? O OpenMine em si é uma API RESTful, que eu tenho uma interface Angular renderizando os dados. Bom, como que funciona a arquitetura do software? Então, tudo se centraliza na API. Quando o usuário vai lá na interface e fala, quero criar um cubo, e passo uma consulta em um banco, ele vai lá, salva esses dados, libera a API, libera a interface para o usuário, não deixa segurando. A API manda para o scheduler, caso ele tenha agendador, e ao mesmo tempo ele manda para o cara que a gente chama Cube, que processa esses cubos. Que esse cara que faz o trabalho pesado, que
que hoje a gente trabalha com threads reais mesmo em Python, e não estamos mais usando assíncrono por causa do gerenciamento de callback. Então, esse cara usa threads. Hoje a gente, por padrão, lá na configuração, ele sobe 20 threads e faz um pool para ficar gerenciando. Então, se eu tenho 20 query que demora meia hora, isso pode ser um problema. Mas, depende da máquina que você está rodando. Se você só pode usar 20, isso pode ser um gargalo. Mas, dependendo da máquina, como você pode escalar, pode ser que você coloque 3.000 e isso não vai te travar. Bom, quem usa hoje, né? Falei, mas quem está usando em produção esse cara? Tudo começou na Project One. Hoje está implementado dentro da Red Bull. A Red Bull, o setor de marketing da Red Bull usa. Leme Consultoria é uma empresa de Santo André. Eles não usam, mas estão pensando em migrar uma parte que eles usam em JReport, que eles usam para gerar PDF, então o OpenMine se encaixa nesse mercado também. E a Project One. Bom, bacana, né? Mas como está o projeto, o que o projeto precisa, o que ele faz, o que ele não faz, e para onde a gente pensa em ir, né? Hoje o projeto é simplesmente um gerador de relatório. O que eu imaginava há um ano atrás que era BI. Só que eu fui estudar e vi que realmente não é isso BI. Bom, hoje ele ainda continua um gerador de relatórios, só que você consegue fazer um pouco mais de consulta avançada do que você fazia em fevereiro do ano passado. A gente está terminando de implementar um sistema de ETL, hoje a gente não tem. Então, o sistema de ETL que eu consigo tratar dados, ele está sendo implementado. Essa parte de melhoria de performance, hoje eu digo que o software não é mais Python. Para quem não conhece Python, a gente tem um cara chamado Cython, que é o jeito que o Python consegue conversar com biblioteca C. Então, a parte pesada do projeto foi migrada toda para C e conversando em Python com Cython. Ah, por que não usar outra tecnologia? Está usando Python, que você tem que migrar algumas coisas para C. Porque o que eu preciso de C é a biblioteca que vai passar dados. O renderizador, a interface web, eu consigo fazer em Python porque ele está me atendendo perfeitamente. E com Python eu consigo processar, pegar esses resultados, mostrar para o cliente muito rápido. Se eu precisar criar qualquer tela dentro do sistema, é simples, eu não tenho dor de cabeça. Uma coisa bacana a comentar, eu contribuí um tempo com o core da linguagem Go. E para mim esse projeto se encaixa perfeitamente em Go. Só que tem um grande problema dentro da linguagem Go ainda. Lib de processamento matemático. A gente tem Go Matrix, só que ela não faz tudo que NumPy faz. E dentro do OpenMine a gente usa muito NumPy. E se não fosse isso, a lib de processamento matemático, com certeza ele seria escrito em Go, mas, enfim, a gente seguiu por esse caminho. O que a gente pensa em fazer, né? Agora a gente está no momento de transformar o software em um software de BI. Chega de gerar relatório, que isso ele já está fazendo bem. Hoje eu tenho um banco lá rodando de 3 TB e consigo filtrar bastante coisa dentro dele, sem nenhum gargalo. Só que eu preciso ter algoritmos, né, de projeção, regressão, enfim, tudo que um software de BI pode ter. Bom, nesse meio tempo que surgiu o software, que eu implementei o software, o pessoal da Project One começou a usar, e eles estavam usando em um cliente grande, eu não quero citar o nome, pode ser que tenha algum problema por isso. E esse cliente pagava uma bica de licença de software. Pagava a média de $350 mil por ano para ter um software que era escrito em .NET. Esse software hoje foi comprado por uma outra empresa, reescrever em Java. Só que o valor é $350 mil por ano. E eles pegaram o OpenMine, conseguiram gerar um case
dentro do OpenMine, que ganhou prêmio a nível Brasil e a nível América Latina, usando os resultados extraídos do OpenMine. Bom, com isso, o pessoal da empresa gostou e tal, e eles sabiam que tinha que evoluir o projeto. Eles apanharam para chegar nesses... Eles trabalham com database marketing. Praticamente, sei lá, uma empresa de carro contrata eles e eles têm que chegar no cliente que vai comprar o carro. Então eu não vou ligar para o Thiago Avelino porque ele é pobre e não vai comprar uma BMW. Eu vou ligar para o Otávio, que ele trabalha com Java e pode comprar uma BMW. Então, com isso, é isso que a empresa faz, e eles começaram a brincar com o OpenMine. Bom, surgiu um investimento bacana. Então, isso a gente implementou o ano passado. E dia 1º/1, que foi o tempo de eu me desligar dos projetos, eu comecei a ficar 100% focado no OpenMine em cima desse investimento. Então, a gente tem budget para contratar desenvolvedor. Então, a gente tem vagas pro projeto OpenMine e pro projetos que a Project One tem. Então, a Project One trabalha muito com C#, muito com SQL Server, que é o que eles já tinham dentro de casa. Só que lá dentro tem projeto em Ruby, tem projeto em Node.js, tem projeto em Python também. Então, sei lá, se alguém está afim de procurar alguma oportunidade, me manda e-mail, vamos conversar, que eu indico lá para eles. Eu não sou funcionário deles, praticamente hoje eu estou sendo consultor indiretamente. Meu papel é tocar o OpenMine. Bom, falei e não apresentei nada, né? Só vim fazer marketing. Eu vou mostrar um pouquinho do OpenMine em si, ele rodando, não trabalhando com muitos dados, porque minha máquina não iria aguentar. E depois eu vou falar um pouquinho do código por cima. Bom, uma coisa que eu posso comentar, a autenticação do OpenMine, né? Quando nasceu na UpSense, eles usavam a Google Account para a empresa inteira. Então hoje o OpenMine ele é híbrido na hora de autenticação. Eu quero usar a Google Account. Tudo bem, você vai lá no arquivo de configuração, coloca a classe para logar no Google Account, ele vai conseguir logar. Consequentemente, a gente implementou uma biblioteca de social, você vai logar com o Twitter e com o Facebook também, se você habilitar. Espero que ninguém use, mas enfim, consegue. E consegue também por login e senha normal. Bom, como todos sabem, né, os deuses de apresentação nunca dá certo, mas vamos torcer para dar. Bom, essa é a cara do OpenMine. Aqui lista todos os dashboards criados. Aqui lista algumas opções que você faz dentro do sistema. E eu vou abrir um dashboard aqui. Bom, essa é a cara de um dos dashboards que tem, que você consegue fazer, que é um grid. Então você consegue, a gente deu o conceito de widget, e você consegue criar um campo que faz, sei lá, distinct de uma das colunas. Então aqui você já consegue aplicar um filtro. Mas eu não quero buscar por isso, eu quero uma busca mais avançada. Tem um esquema aqui do lado que ele vai abaixar e você consegue fazer o tipo de filtro que você quiser. Eu consigo exportar os dados, ver o horário que esses dados entrou para dentro do sistema. Eu vou tentar fazer um filtro aqui simples. Bom, leve em consideração que a gente tem 1000 dados aqui. Então isso não é quase nada. Então eu fiz um filtro por esse counter e ele filtrou. Eu quero fazer um filtro um pouco mais avançado. Sei lá. Pegar desse counter e todo mundo que é feminino. Então, seleciono o campo. O tipo de dado que ele é.
que é uma string. A operação que eu quero fazer, que seja igual, e eu quero oh shit, por que você não está clicando? Calma aí, eu vou abrir num browser decente. Um minuto. Bom, nessa parte aqui, praticamente ele está guardando variáveis para ir lá na PayRest e consultar. Então, eu posso vir aqui fazer vários filtros e ir adicionando, que ele vai aparecendo aqui na lista, e até então ele não aplicou filtro. Quando realmente, eu quero fazer essa consulta, eu vou e clico em aplicar. E ele filtrou para mim. Então eu consigo fazer, me traga dados que seja maior ou igual a tal coisa, menor ou igual a tal coisa, que use like do banco relacional que contenha esses dados. Posso fazer uma busca com regex que comece com isso, que termine com tal coisa. E, bom, para o diretor, fazer isso daqui seria muito complicado, né? Então por isso que a gente criou esse conceito de widget aqui em cima, e todo filtro que eu fizer, eu consigo salvar. Então, sei lá, eu dou um nome qualquer para esse filtro e o diretor clica aqui e ele aplica direto esse filtro. Ou o diretor mesmo consegue escrever um filtro e salvar para ele. Outras formas de renderizador que a gente tem também. Tem gráfico de barra, gráfico de pizza e gráfico de linha. Aqui no exemplo que a gente tem lá, ele só sobre gráfico de barra. Bom, como que funciona para colocar dados dentro do sistema? Deixa eu só achar meu mouse. Bom, eu crio uma conexão. Então, eu conecto em qualquer banco relacional, nesse caso. Eu conecto em qualquer banco relacional. Nesse caso aqui, eu estou conectando no SQLite. Porque lá na documentação, no README do projeto, ele mostra como você subir uns dados de exemplo. Então, por padrão, você tem um SQLite. Salvo, ele vai salvar ali bonitinho. Eu crio um cubo. O que é um cubo? Que tipo de cubo eu consigo criar? Então, hoje eu tenho um relacional, que ele vai pedir a conexão que eu criei. Tenho URL, eu consigo passar uma URL e que tenha um CSV, um XML, um JSON, ou uma URL de um site que ele tenha uma table. E ele vai e consegue importar esses dados para dentro. Então, em XML, JSON e CSV é tranquilo, a gente passeia aquilo. Na URL que tem tabela, ele vai bater na primeira table, pegar aqueles dados e importar para dentro do sistema. Tem um cara também chamado CubeJoin, que é o quê? Eu peguei dados do meu banco Postgre e peguei dados de uma API REST. E eles em comum têm o ID do cliente, ou que seja qualquer nome. Eu consigo criar um CubeJoin e falar em qual campo eles vão se coincidir. Isso eu consigo fazer inner join, left join e outer join, se eu não me engano. Bom, o cubo é como eu pego os dados. Depois de pegar os dados, eu tenho que mostrar como esses dados vão ser renderizados, como o cliente vai ver. Então, eu tenho os tipos.
eu tenho grid, chartline, chartbar e chartpy, que é gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de barra, enfim. E grid, que é a tabela. Depois, então eu consigo fazer um cubo e renderizar ele de várias formas. Ah, eu vou fazer um cubo, sei lá, que traga todas as pessoas. E eu vou renderizar ele como grid e como gráfico de linha, por exemplo. E eu tenho o dashboard, que agrupa os elementos. Com isso a gente mostra aquela cara lá que foi apresentada. Bom, meu tempo está acabando, eu não vou conseguir mostrar código, mas a gente tem muito que evoluir o software. Eu não vim para falar mal de Java, que nem o Otávio falou que eu ia falar mal. Eu acredito que a gente tem possibilidade de criar outras ferramentas sem ser em Java, que atende o mercado de BI. Hoje 50% do software é escrito em C. C é chato pra cacete, mas eu preciso de performance. Então as bibliotecas por onde eu trafego 3 TB de dados que eu comentei, ela é escrita em C. A biblioteca que vai fazer o ETL, você não vai escrever em C, você vai escrever em Python. Mas eu pego esses dados e vai ser passado por uma ETL base em C. Aonde a gente precisa de performance, infelizmente ou felizmente, não sei, eu estou reescrevendo uma boa parte em C. Exatamente por causa de performance. O que eu uso de banco de dados por trás? O sistema é híbrido. Então eu consigo usar desde um Redis para fazer storage de dados até um Elasticsearch que eu consigo aplicar qualquer tipo de filtro. Então se você usa Redis, qualquer pessoa pode criar um adapter. Hoje o sistema funciona com Elasticsearch, com Redis e com LevelDB e com React. Esses 4 bancos o sistema já funciona. O único que eu aplico filtro do lado do banco é o Elasticsearch. Então, o sistema começou amarrado com Redis, ou com React, só que eu tive alguns problemas com muito dado trafegando dentro do banco, e eu tive que cair para React, ou para Redis, que era o banco que está rodando na UP até agora. Então, 250 GB de dados, eu consigo trabalhar em Redis tranquilo. Elasticsearch, eu estou trabalhando com os dados mais pesados, que é de teras para cima. Por que Elasticsearch? Geralmente, qualquer BI trabalha com banco colunar. Só que eu acho que o Elasticsearch tem ele se encaixa mais, assim, ele tem mais esse feeling de BI, eu fazer as coisas em real time. E tem um pessoal da MainSQL, é um banco de dados, não sei se é baseado em MySQL, enfim, alguma coisa que ele trabalha em real time, é para Analytics Query, né? Então eles querem implementar o adapter para eles, só que o banco deles são pago. Então eles querem colocar dinheiro para um profissional desenvolver, só que eu não estou conseguindo assumir isso por causa de tempo, enfim. E os caras estão oferecendo treinamento na plataforma, se alguém tiver interesse, vamos conversar que eu indico para eles lá, para vocês assumir. E logicamente que rola financeiro, né? Vocês vão trabalhar com isso. Bom, esse é o software. Obrigado. Aqui está meu Twitter. Se alguém tem pergunta, eu estou aí para responder ou para tentar ajudar. Valeu. Alguma pergunta? Uma dúvida que você falou do Elasticsearch, né? A respeito do número de plugins. Por exemplo, eu conseguiria, em vez de usar o Elasticsearch, usar o Lucene para indexar um certo tipo de informações, em vez de dar um like no database, buscar primeiramente no Lucene? Sim, consegue. Como funciona o esquema que a gente criou para adapters de banco? Eu te dou você vai criar um padrão de uma classe em Python, que você vai receber um dos parâmetros é o dado massivo,
que vem da onde você quer, então você consegue tratar o que você quiser ali dentro. E como essa classe vai parar lá dentro do sistema para você falar, no arquivo de configuração você vai colocar seu Python path daquela classe. Ele automaticamente, quando for para processar dados dentro do adapter do banco, ele vai mandar para a sua classe que você setou lá. Então é flexível, você consegue praticamente escrever o que você quiser dentro dessa classe. Só que é em Python. Mais alguma pergunta? Qual que é o objetivo de desenvolver um sistema inteligente que não se usava? Bom, eu identifiquei uma carência de mercado, por isso que o OpenMine nasceu. Hoje, que nem eu comentei, vários sistemas de BI é escrito em Java porque a gente tem uma empresa por trás colocando dinheiro. Por que empresas não colocariam dinheiro em outra tecnologia? Acho que Java, como qualquer tecnologia, é tecnologia. Se eu sou desenvolvedor ASP.NET e não sei Java e não sei Python, eu consigo desenvolver sistemas bons, como em Java, como em Python. Acho que depende mais do desenvolvedor do que a tecnologia em si. A tecnologia vai ajudar, mas se o desenvolvedor é bom em .NET, sei lá, ASP.NET, eu acho que ele consegue desenvolver um sistema bom. Mais alguma pergunta? Bom, obrigado. Qualquer coisa eu estou aí no evento, pode parar e me perguntar. E manda Twitter se tiver qualquer dúvida. Valeu!